Renan Santos, boa noite, seja muito bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, é uma honra estar aqui, vamos trocar ideia, vamos debater. Muito feliz em ser recebido e, aliás, muito feliz com toda essa viagem pelo Maranhão. Aprendi muito, passei muito perrengue, entendi como é que é a vida das pessoas aqui em grande medida e já pensei em soluções para resolver muitos problemas. Falando nisso, o senhor que esteve esses dias pelo Maranhão, aqui em São Luís, no interior do estado, e viu de perto a população do Maranhão, também as estradas, o que mais chamou a atenção? Olha, é difícil, eu vou fazer um programa inteiro aqui só com a lista dos problemas. As estradas talvez seja o problema mais óbvio. Eu furei 7 pneus, andando coisa de 50 por hora, tá? As pessoas falam, não, tem estrada com buraco. Aqui no Maranhão vocês têm buraco com estrada. É buraco para todos os lados. Eu vi motoqueiro caindo, sendo socorrido e mal socorrido no longo da estrada. Eu vi caminhão de soja tombado. A gente viu tudo isso acontecendo, inclusive nas regiões muito produtivas aqui do estado. A região lá de Imperatriz, a região de Balsa, tem muita produção agrícola. E os coitados ali, assim, nem conseguindo entregar a produção deles. Eu vi estradas de terra largadas com pessoas, igual o pau de arara aconteceu nos anos 50 e 60, com famílias inteiras em cima de uma caminhonete, pulando como se estivesse num show, coitados, porque o caminhão entrava no buraco e ia para lá e para cá. Vi cidades que inclusive têm arrecadação, como Santo Antônio dos Lopes, mas mesmo essa cidade com a administração pública tão ruim que eles têm, as pessoas viviam muito mal. Eu vi esgoto a céu aberto, eu fui para Pinheiros, que é a cidade do Sarney, e lá em Pinheiros até o urubu tinha nome, tinha umas pessoas, esse aqui é o Zé, o nome do urubu, esgoto a céu aberto, ou seja, muito dinheiro é colocado no Maranhão, e essa é uma verdade, o Maranhão é o segundo estado que mais recebe dinheiro de acordo com o Pacto Federativo, que é o dinheiro que vem do governo federal, e ao mesmo tempo os políticos somem com esse dinheiro e entregam um tratamento para as pessoas que é indigno. Nem animal é tratado igual a população do Maranhão é tratada pelos políticos. Na sua visão, quais são hoje os principais problemas que precisam ser enfrentados aqui no Maranhão? Para resolver a parte econômica, desesperadamente, vocês precisam de estrada. Desesperadamente. E não é qualquer estrada. Como vocês têm produção agrícola boa, e olha só que dádiva, o Maranhão tem produção agrícola que vale a pena e está crescendo. A gente tem que dar estrada de concreto, para o caminhão não ter buraco, para as pessoas poderem ir e vir numa boa. Estradas vicinais, as estradas estaduais que vão levando para os municípios também. Sabe, é só comprar e não superfaturar o orçamento do asfalto, como fazem, que você vai ter um asfalto simples, a pessoa vai poder entregar a produção dela aqui e ali, vai poder circular de uma cidade a outra de maneira livre. Isso é uma das coisas. A segunda coisa, brecar o avanço do crime organizado. A gente está falando aqui de um dos 10 estados mais inseguros do Brasil, que é o caso do Maranhão, com um dos piores índices que envolvem homicídios e roubos de celular e roubos de bens pessoais das pessoas. Tá todo mundo com medo. Feminicídio subiu no Maranhão também. E a terceira coisa que é muito importante a gente colocar aqui, o Maranhão apresenta uma taxa de analfabetismo próxima dos 15%. Eu visitei famílias em que as pessoas não sabem ler e escrever, de verdade. E isso assusta. Nós estamos em 2026. Analfabetismo era uma coisa para a gente ter resolvido nos anos 50, 60. Isso ainda existe aqui no estado. E aí eu pergunto, o dinheiro do governo federal, o dinheiro do Fundeb vai para as escolas. O que eles estão fazendo com esse dinheiro? Por que as pessoas não estão sabendo ler e escrever? Então tem uma situação de calamidade aqui. E eu volto a falar, para quem mora no Maranhão, a situação aqui é de calamidade. O que pode ser feito para melhorar na prática essa realidade? Primeira coisa, assim, eu venho aqui para o Maranhão muito mais para arrumar inimigos do que arrumar amigos. No sentido que eu vou apontar os erros. A classe política do Maranhão sabota a população. Eu nunca vi nada igual à classe política daqui. Então, uma das coisas que nós podemos fazer é ter quadros novos na política que não tenham rabo preso com ninguém, que estejam dispostos a trabalhar por desempenho. Ou seja, se não melhorar a saúde, a educação e a segurança e a infraestrutura aqui do Estado, essa pessoa não pode sequer ter direitos políticos. Eu vou, como presidente da República, passar a lei. Vai funcionar assim. Prefeito que não entregar melhoria na saúde, segurança, educação e infraestrutura não pode concorrer na eleição seguinte. Fica inelegível. Aí, se ele quer chamar o Wesley Safadão para fazer show, igual tentaram fazer em Santo Inês. Se ele quer comprar voto, aí não vai poder, porque vai estar inelegível. Então eu vou acabar com essa farra. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou fundir município. Tem mais de 200 municípios, aqui tem 217 municípios no Maranhão. Eu vou fazer ter menos de 100 municípios. Vamos juntar os municípios, ter uma administração só, para deixar desempregado esse monte de vereador, os babão dos vereadores que são colocados dentro da máquina pública, e com base nisso a gente racionalizar, fazer entregas boas para as pessoas. Isso é, assim, a primeira coisa que tem que fazer, e o governo federal tem que atuar ajudando nisso. A classe política daqui, eu volto a repetir, eu tô rodando o Brasil todo, eu nunca vi uma classe política tão absurda quanto a do Maranhão. Esses caras são piores do que uma bomba atômica. Você fala assim, Renan, você prefere pegar ebola, você prefere ser atropelado por uma carreta ou ser administrado por um político do Maranhão? Eu prefiro pegar ebola e ser atropelado por uma carreta. Eu nunca vi uma coisa tão ruim quanto os políticos aqui. Pré-candidato, falando nisso, hoje mais cedo o senhor esteve no bairro Coroadinho, aqui em São Luís, e uma fala sua chamou a atenção. Vamos acompanhar. O pessoal Pedrinho me trouxe para gravar um Coroadinho, uma favela aqui em São Luís do Maranhão. E é uma filial do inferno, tá? A quantidade de cachorro morto que tem aqui, no meio da rua, cara. Eu vi 3 cadáveres de cachorro. Um lugar tomado pelo crime. Cara, isso aqui é uma filial do inferno. Isso aqui é uma filial do inferno. Após esse vídeo que gerou uma grande repercussão aqui no Maranhão, uma página que se diz representar os moradores do bairro Coroadinho divulgou uma nota de repúdio, afirmando que as declarações foram desrespeitosas e que a comunidade não aceita ser usada como palco político. Como o senhor vê essa situação? Eu acho muito humilhante para essa comunidade ser representada por um tipo de associação que ela própria faz durante o período eleitoral. Abertura de espaço para político malandro e político vagabundo que compra voto nessa comunidade e mantém o que eu disse. Esgoto a céu aberto, lixo jogado no chão,
Pessoas, eu tenho imagem de tudo. Pessoas catando lixo, lavando a mão no esgoto ali. Restos de cachorro que morreu sendo jogado no meio da rua. 5 facções disputando espaço ali. Não é uma, não é duas, são 5 facções. Se isso não é uma filial do inferno, eu já não sei mais o que é. Essas pessoas, associações, influencers, eles querem fazer um morador dessa região crer que isso é normal. E que essa pessoa tem que ter orgulho. Ó, tenho orgulho de viver controlado pelo tráfico. Eu tenho orgulho de andar sobre o esgoto. Eu tenho orgulho de não ter título de propriedade. Eu tenho orgulho de ter um analfabetismo graçante, andando pra lá e pra cá. Eu tenho orgulho. A taxa de homicídios nessa região, Coroadinho, em 2014 foi de 80 homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso é 10 vezes a taxa de homicídio na Ucrânia, que tá em guerra. E essas pessoas querem que isso seja normal. Eu acho um absurdo, mantenho que é um absurdo, e se for presidente da República, eu vou transformar isso em bairro. Um bairro. Eu não vou manter aquilo como favela. Ah, mas eu tenho orgulho de que é uma favela. Você tá errado. A população nem sempre está certa. A população, às vezes, compra orgulhos de coisas erradas. Ninguém tem que ter orgulho do que eu vi ali. Ninguém tem que ter orgulho do que do lado de um ponto de ônibus em que criança pega ônibus para ir para a escola, tem 5 cadáveres de cachorro morto e um homem estava trazendo uma sacola, um outro cachorro morto para jogar ali. Ninguém tem que ter orgulho disso. A gente não tem que ter orgulho do errado. E no Brasil tem um discurso coitadista, a gente tem que ter orgulho do errado. Ah, não, mas ele ali é a nossa favela. Tá errado, ninguém tem que morar em favela. Mais de 30% da população de São Luís mora em favela e o prefeito aqui da cidade ainda quer concorrer para governador. Esse homem tinha que ter vergonha na cara. Aí vem esses influencers querem reclamar, reclamem o quanto quiser. Eu vou me tornar presidente da República e eu vou acabar com as favelas no Brasil. E vou acabar com favela no Coroadinho. Vocês vão morar em bairro decente, em casa decente, sem crime organizado. Eu vou matar os bandidos, todas as lideranças do crime organizado, o bonde dos 40, eu vou dar o nome aqui. Bonde dos 40, eu vou matar vocês. E eu vou fazer o que precisa ser feito. Ninguém tem que ter medo de dar nome às coisas como precisa ser dito. Assim como eu vou destruir o crime organizado, favela tem que virar bairro. Favela não tem que ser objeto de orgulho. Tem que ser objeto de obra, de reforma. Falando nisso, o senhor acha que o governo do Maranhão está no caminho certo ou estagnou? Não, não está no caminho certo. O estado do Maranhão precisa de uma intervenção urgente. O atual governador, eu não sei o que ele está fazendo na vida. Eu estou vendo as estradas no sul do estado. Como é que o cara pode ser um governador? Igual eu falei agora, eu falei do prefeito, né, o Braide, ele quer ser governador. Eu fui olhar ali, esse bairro Coradinho, uma favela, tudo largado no chão. Como é que um cara que larga o lixo todo, não tem uma coleta decente ali, quer ser candidato a governador? Ao mesmo tempo, o Brandão quer fazer sucessor, foi olhar as estradas. Um homem desse não tem condições morais de ser candidato a nada. Um cara que tem, no meio do estado, uma cratera em que as pessoas caem dentro da cratera. Eu vi motociclista contando história, ele caiu inteiro dentro, cabia a moto dele e ele inteiro dentro da cratera. E aí o governador, não, eu tenho um plano, vou eleger meu sucessor, aí faz aquelas danças, chama cantor. O que é isso? Todos esses caras tinham que ser interditados. Essas pessoas não têm condições, não é nem intelectuais, não têm condições morais de ser governador de nada. Esse Brandão é uma vergonha. Eu volto a colocar, para todo mundo que está nos assistindo, existe uma coisa que chama o mito da caverna do Platão, que é assim, quando você está vendo só uma coisa, você acha que o mundo é isso. Todo mundo no Maranhão olha para a realidade do Maranhão e acha, é normal ter um cachorro morto do meu lado, no meio da rua, é normal ter tanto buraco assim. Não é normal. Eu falo isso para você que mora aqui. Não é normal. Não aceite isso. Outros lugares do Brasil, até mais pobres do que o Maranhão, se vive melhor do que aqui. Vocês são roubados pelos seus políticos aqui. Isso é inaceitável. Como o senhor avalia o atual cenário político do Brasil? É triste, né? É triste. O cenário político do Brasil é o maior escândalo de corrupção da nossa história, que é o escândalo do Banco Master, pegando gente de todos os lados. Descobriram agora que o Caiado, pré-candidato a presidente, inclusive um cara que eu admiro, participou comigo do impeachment da Dilma, agora ele também recebeu o Vorcaro e foi convencido pelo Vorcaro a mudar de certas posições. Falamos do escândalo do INSS, que envolve boa parte da classe política, inclusive a família do atual presidente da República, Lula. Aí a gente olha os dados e os indicadores do Brasil, o Brasil vai para uma crise que ele vai quebrar nos próximos 2 anos se nada for feito. Segurança pública, o crime organizado tomando todos os estados, especialmente do Nordeste. Rankings internacionais de educação, o Brasil caindo pelas tabelas, desempenho horroroso. Então nós estamos muito mal, o cenário político é muito ruim. E aí o que as eleições têm? As eleições mostram Lula concorrendo para a reeleição, graças a Deus as pessoas despertando, e eu estou rodando no Nordeste, e eu estou vendo aqui no Nordeste as pessoas despertando para o problema que é o lulismo, o fato que eles não têm nada a entregar. Flávio Bolsonaro, que é membro de uma família que é envolvida em escândalos de corrupção, ele próprio é envolvido em escândalos de corrupção, é um homem muito problemático, um péssimo parlamentar, preguiçoso, não sabe votar. Toda vez que vota errado, ele fala que não leu, que se esqueceu, que apertou o botão errado. Votou agora numa agenda completamente contrária dos eleitores dele e estava negociando agora a nomeação do Messias, que é o Bessias, que é um aliado do Lula, para o STF. Ou seja, os nomes são muito ruins, infelizmente. Então o cenário do Brasil é se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Só que tem a gente para enfrentar o bicho. E eu estou rodando o Brasil para despertar as pessoas para esse problema que nós estamos vivendo. Falando em despertar, o senhor acha que ainda a população brasileira está muito presa ainda ao lulismo, ao bolsonarismo? Em parte sim. Em parte sim, porque em qualquer lugar do mundo você trabalha com o fla-flu, que a gente chama, né? Você tem um ou é o outro, e é fácil pensar com essas categorias. A gente vai ver até em livros religiosos, tem Deus e tem o diabo, sabe? Tem Jesus, tem Lúcifer, você tem esse dualismo, e esse dualismo não tem que existir. O dualismo não tem que existir, primeiro porque o diabo não tem que ocupar espaço em nada.
E o que eu falo para as pessoas é, de um lado você tem o capeta, que é o Lula, e do outro você tem o Judas, que é o Flávio Bolsonaro, que é a família que trai as pessoas. Então nós temos que ter um outro caminho. E não é nem terceira via, é a única via. É quais são os problemas do Brasil, independente se você é de esquerda ou de direita. O que nós temos que resolver para ter estrada que funciona, para ter moradia, para acabar com as favelas, para fazer a economia crescer, para fazer as pessoas saírem do Bolsa Família. Eu não quero, assim, umas coisas que rolam muito, mas é assim, não, um monte de gente na minha cidade está com Bolsa Família. Eu não quero que as pessoas estejam no Bolsa Família. Falo olhando para a câmera. Eu vou diminuir o número de pessoas no Bolsa Família. Aqui no Maranhão. Marmanjo que tá ganhando Bolsa Família com 25, 26 anos, achando que é legal, só que vai fazer um bico, vou botar você para trabalhar, vai ralar. Vai ter frente de trabalho na tua cidade. Papo reto, entendeu? E vamos fazer a atividade econômica crescer. Aqui no Maranhão, uma dica para as pessoas, o maior ICMS do Brasil, que é o Imposto de Circular Mercadoria e Serviço, é o mais alto do Brasil. Como é que um estado tão pobre como o Maranhão cobra o maior imposto e não entrega nada com esse imposto? Uma das piores educações, uma das piores sistemas de segurança que a gente tem no Brasil, está no Maranhão, e ainda cobra imposto tão alto. Então, o que eu falo para todo mundo é, se a gente focar no problema, chutar os ladrões que tem no meio do caminho, a solução tá aqui. Tanto que o próprio Maranhão, o Maranhão tá fácil, tá? É mais difícil você crescer o Ceará, tem um clima muito mais complicado, a terra é árida, do que aqui. Aqui tem terra boa pra tudo quanto é lado, tem energia elétrica, tem rios, tem água abundante, dá pra desenvolver com agro, tem um porto muito bom, tem acesso ao Atlântico Norte, aos Estados Unidos, à Europa, ao Canal do Panamá muito mais fácil. Dá pra transformar o Maranhão numa potência. O problema é que tem um trabalho de profissionais. Os políticos daqui são profissionais, a começar o tal do Brandão. Eles são muito profissionais de deixar o Estado uma porcaria. E aí as pessoas não acordam. Eu tô aqui pra despertar. Minha missão, o nome do partido nosso é missão, é despertar as pessoas. Se elas me elegerem pra presidente da República, eu vou fazer uma revolução, eu vou tornar o Brasil um país sério. Só que se minha candidatura já servir para acordar as pessoas, é algo incrível. Eu fico até mais feliz se a gente despertar as pessoas. Preciso que elas despertem pro problema. Já a gente volta a falar do partido Missão, mas o senhor fala muito em fundir os municípios. Como é que isso funcionaria na prática? É alterar 2 artigos da Constituição e permitir que o governo federal faça um plano que pegue municípios pequenos que não se sustentam. Como é que funciona? Quem está assistindo em casa? Tem vários municípios que têm 5, 10, 15, 20 mil habitantes. Esses municípios, se eles estiverem gerando renda, porque tem muitas empresas, eles pagam as próprias contas e os indicadores de saúde, educação, saneamento básico estiverem bem atendidos, o município pequeno pode existir, não tem nenhum problema. Agora, se o município é sustentado com o dinheiro do governo federal, ele não gera riqueza e a população é maltratada, aí eu vou juntar eles, 1, 2, 3, 4, 5 municípios, transforma num município só, demite esse monte de vereador, os famosos babões de político, demite os babões que tem lá na prefeitura, que trabalham de mentira, de assessor, demite os demais prefeitos, tem um só prefeito e só 9 vereadores. E eles não vão trabalhar simples, com a regra que eu estou chamando da reforma administrativa, com lei de responsabilidade gerencial, o que nós vamos fazer é, esse prefeito assume, só que ele tem uma série de metas e indicadores para cumprir. Se você tem só 10% de saneamento básico ou de fornecimento de água, vai ter que subir para no mínimo 30% no mandato dele em 4 anos. Se não subiu para 30%, se não melhorou os índices de educação, se melhorou a fila nas UBSs, ele fica inelegível, ele não pode concorrer na eleição seguinte. Não, mas e se ele for popular porque ele fez um show do Safadão? Primeiro que eu não vou deixar ele fazer um show do Safadão, não vai poder comprar voto de ninguém. Segundo, se ele for tentar comprar o voto das pessoas, eu vou prender a pessoa que está vendendo voto e vou prender o político que estiver comprando voto. E terceiro, que ele vai estar inelegível. Agora, se ele cumpriu a meta, se for um bom prefeito, melhorou o saneamento básico, melhorou a educação, melhorou a segurança, fez empresas se instalarem, ali o município começou a esquentar, a economia cresceu, as pessoas estão com emprego, estão comprando uma moto, estão comprando um carro, estão fazendo uma casa, a vida começou a melhorar, o cara vai poder fazer o show do Safadão no município dele numa boa, tá? Eu vou querer ver a população daquele lugar feliz, ele vai poder concorrer à reeleição e o partido dele ainda ganha fundo partidário eleitoral como prêmio porque ele foi um bom prefeito. Então a gente tem que bater no político que não presta, no prefeito, mas se o político que presta, a gente tem que premiar. Essa é a regra que a gente vai fazer. Fazendo isso e fundindo o município, a administração aqui vai melhorar tanto, mas eu te falo, tanto, que vocês vão dar um salto. O Maranhão vai começar a crescer 10% ao ano, 10 a 15% ao ano, até começar a pegar o ritmo, ser um dos maiores estados do Nordeste, que é o que ele tem que ser. Agora falando do Partido Missão, que ele surge como uma alternativa no cenário nacional, o que diferencia o Partido Missão dos demais partidos? Começar pelo nome, né? Todo mundo que acompanha partido político no Brasil vê que é uma sopa de letrinha. PSB, Partido Socialista Brasileiro, PMDB, Partido da Mobilização Democrática Brasileira. Ninguém sabe o que significa isso aí. E missão significa o seguinte, o que significa quando você está numa missão? Você tem uma ideia, um plano, e você tem um período de tempo para implementar. Isso se torna uma missão. A missão, como o nome do partido, significa que nós somos um grupo de pessoas que tem um senso de urgência. O que é urgência? Eu preciso, enquanto eu estiver vivo, nos próximos 30 anos, fazer o Brasil virar um dos 5 maiores países do mundo. Essa é a nossa missão. Eu quero que daqui 30 anos o meu país esteja junto com China, Rússia, Estados Unidos e Índia, mandando no mundo. Mandando foguete para o espaço aqui da base de Alcântara, no Maranhão, tendo alta tecnologia, produzindo inteligência artificial, tendo forças armadas poderosas, destruindo o crime organizado, sendo influente. Essa é a missão. Então o meu partido surgiu para cumprir isso. E aí a gente fez uma lista de políticas que a gente tem que implementar para fazer isso, publicamos isso em livros e montando o partido. E minha pré-candidatura hoje é para isso. Então, quando os outros ficam lá com blá blá blá, e eu gosto muito do Lula, não, o Bolsonaro tem lindos olhos verdes, eu tenho um plano, eu quero implementar, eu tô com pressa, eu preciso fazer meu plano ser implementado rápido. Por isso que eu já sou pré-candidato a presidente. É um senso de missão, um senso de urgência.
Falando em partidos, o senhor fez uma crítica ao PSOL. Qual foi o principal ponto dessa crítica? Poxa, eu faço tantas críticas ao PSOL. Então, o primeiro problema do PSOL, por que o PSOL existe? O PSOL é um partido de sabotagem à soberania nacional. Se for a última crítica que eu fiz recente a ele, é porque o PSOL, veja só o absurdo, ele entrou no STF, junto com um monte de ONG que recebe dinheiro dos nossos concorrentes da Europa, para impedir que a Ferrogrão, que é uma ferrovia que escoa a produção de soja do Brasil, do agro, especialmente no Mato Grosso, termine. Eles não querem que a gente tenha uma obra para, ao invés do caminhoneiro ficar cansado na estrada entregando a mesma produção sempre, uma ferrovia atenda a produção do Brasil, fazendo que sobre mais divisas, entre dinheiro no Brasil, a gente possa fazer mais políticas sociais. O PSOL não quer, porque o PSOL trabalha a serviço dessas ONGs americanas, alemãs, norueguesas, que não querem que o Brasil tenha um agro forte, porque eles estão protegendo o agricultor deles. Isso está acontecendo aqui no Maranhão agora. O ICMBio quer pegar toda a área perto do Porto de Itaqui, quer interditar porque tem que ter 20 pescadores ali. Então você tem que ter 20 pescadores funcionando, que nem existem mais pescadores, ninguém está pescando ali. É uma não economia, aliás, ninguém quer no século XXI que as pessoas fiquem vivendo de pesca de subsistência. E aí querem interditar uma região que pode ser super desenvolvida, a gente pode instalar empresas que podem criar produtos que vão ser exportados para fora do Brasil. Ou seja, essa agenda de sabotagem que o PSOL apoia em todos os lugares do Brasil, impede os lugares mais pobres do Brasil de crescer. Portanto, o PSOL é inimigo do Brasil e ele tem que ser combatido assim. Candidato, a gente agradece a sua participação aqui no Band Cidade e as portas estão sempre abertas. Eu agradeço demais, foi uma honra, foi uma grande entrevista e espero que as pessoas tenham assistido, despertem para o problema do Maranhão. O Maranhão precisa ser resolvido e o Maranhão é parte da solução do Brasil, não é parte do problema.